Agora vamos voltar para 2026, então. Em relação à sua proximidade com o Otaviano Pivetta, o senhor fez uma fala de apoio ali a ele ontem na Expo Agro. E tem se mostrado aí um alinhamento entre o senhor e, às vezes, em especial, as vezes que ele tomou como governador em exercício de Mato Grosso, sempre o convida para reuniões e etc. O senhor chegou a dar uma entrevista falando que queria, convidou a ele para integrar o PL. O senhor admite apoiar o Pivetta, o governo? Não, não é assim. Eu deixo isso bem claro. Eu faço parte de um partido político, que é o PL. Junto ao meu partido político, existem pessoas que me apoiaram em todo esse projeto, desde quando eu fui candidato a deputado federal, desde quando eu fui candidato a prefeito, desde o primeiro turno da eleição da candidatura de prefeito. A gente tem um grupo que não age como grupo político, porque nós não temos aquelas práticas de vamos montar um grupo e não sei o quê. Nós não temos isso, nós temos um direcionamento muito mais ideológico sobre um caminho. Mas são. Não, sim, é óbvio, é um partido político, mas é muito mais ideológico a projeção dos caminhos. Por exemplo, eu e a Flávia Moretti, a gente não fica o tempo todo se reunindo para falar de política ou de eleição e coisa e tal, mas a gente sabe que cada um tem que traçar um caminho dentro daquilo que a gente entende que é a melhoria para os nossos municípios. Assim como o Cláudio, que eu não converso o tempo todo com ele está lá em Rondonópolis, mas a gente sabe que nossas intenções estão no mesmo caminho, que é melhorar o desenvolvimento da cidade, melhorar o desenvolvimento do estado, respeitar a família, respeitar alguns valores e outras coisas assim no sentido. Mas eu não sei o que o Cláudio está pensando para a eleição do ano que vem. Eu não sei o que a Flávia está pensando para a eleição do ano que vem. Eu não sei o que o Sérgio Munique está fazendo ou projetando para a eleição do ano que vem. Eu não sei o que o Dorner está pensando para a eleição do ano que vem. Mas o nosso partido sabe o que a gente está pensando para o ano que vem. E é nessa confiança de que o nosso partido sabe, na confiança que o nosso líder, Bolsonaro, sabe, é que a gente vai construir um projeto junto e vai dar tudo certo nessa construção desse projeto junto. Hoje, o PL tem um pré-candidato, que é o Wellington Fagundes. O Wellington Fagundes ele tem se posicionado na rede social e também no Congresso como um aliado do nosso pensamento da direita. Ele já foi de um cara que esteve apoiando partidos da esquerda no passado. E hoje, desde a última eleição para Senado, desde a última eleição para deputado, ele vem se posicionando numa outra vertente ideológica. Hoje, só para você ter noção, ele teria todas as facilidades do mundo para estar na base do governo atual, mas ele optou por não estar e sofre todas as consequências de ser um senador de oposição. Hoje o Wellington ele tem, por exemplo, se posicionado em defesa do Bolsonaro contra essas perseguições políticas que ele está no nosso partido, ele está mais próximo do presidente Bolsonaro. Então, provavelmente, se as coisas continuarem como está, o PL terá como pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso o Wellington Fagundes. É bem provável que tudo caminhe nesse processo. Era o candidato do PL, até pouco tempo atrás, o Odílio Balbinotti. Quando ele, e eu devo muito a ele, ele é um cara extremamente inteligente, não precisa da política para ganhar dinheiro, não precisa de nada disso. Mas ele dá dinheiro para a política. Ele faz o contrário, e ele nunca me pediu nada em troca, eu não tenho nenhuma coisa que eu possa retribuir a ele, é como aquele cara que tem tudo, você vai retribuir por quê? Então, assim, mas eu tenho uma gratidão muito grande, e a maior parte que o Odílio fez, muita gente pensa que a melhor coisa que o Odílio fez foi a doação das campanhas, mas não é verdade. A melhor parte que o Odílio fez foi a parte vocacional, a parte ideológica, o treinamento. Durante as nossas pré-campanhas, o Odílio nos ajudou a encontrar pessoas que entendiam de gestão pública. Nós fizemos cursos sobre orientações. Enquanto eu era deputado, a gente já tinha orientação de gente que falava sobre finanças, de palestras. O Paulo Guedes ajudou a gente no sentido de várias outras orientações direcionais. Então a gente foi tendo aprendizado sobre isso, é como se fosse uma escola, um treinamento. Uhum. E hoje a gente tem essa percepção da administração pública de uma forma diferenciada, porque eu passei por um processo que acabou me treinando sobre tudo isso. Em Brasília também a gente teve uma formação com o PL Nacional, que também nos ajudou. Então, isso tudo mostra que a gente tem um partido político consolidado, consistente. E nós temos um projeto de retomada de país. Então eu não posso chegar e falar que eu sou
só porque eu sou amigo de um dos candidatos, e eu respeito muito, com muita amizade e respeito mesmo, mas eu não posso afiançar meu apoio político num momento como esse. Por isso que eu até fiz a brincadeira pro Pivetta. Falei, Pivetta, se você quer ser candidato com o nosso apoio, você precisa virar o PL. Porque nós do PL teremos um candidato. Mas será que eu vou ser o candidato? Ou alguém questiona se vai ser ele ou o Wellington Fagundes. Eu penso que um governador em exercício, buscando a reeleição do seu mandato, é ele o candidato. Você está entendendo? Isso é naturalidade. Mas aí o senhor, então, nesse cenário hipotético, traria uma briga para dentro do seu partido, Mas ele não? não viria para dentro do meu partido se isso não fosse consolidado. Entenda assim, é um convite individual. Ele não vai fingar ficha porque eu fui lá e fiz um convite individual. Não é assim, ninguém é desse jeito. Ele vai ter que conversar com o PL Nacional, ele vai ter que conversar com o Wellington Fagundes, ele vai ter que construir um projeto para isso acontecer. Só que do jeito que as coisas estão se traçando, o caminho está muito difícil de se alinhar daqui a pouco. Porque o que eu acabo percebendo? Por exemplo, o Mauro é um pré-candidato ao Senado. E há uma probabilidade muito grande que isso se consolide. Se o Mauro for pré-candidato ao Senado, ele vem pela União Brasil. Bem provável. Só que todos os sinais apontam que o Mauro quer ter um alinhamento com a mensagem que o Bolsonaro vai trazer na eleição do ano que vem. Então, o Mauro será um pré-candidato ao Senado do União Brasil, mas direcionado a uma campanha ligada ao Bolsonaro. O PL tem como pré-candidato ao Senado José Medeiros. Se o PL, que tem como pré-candidato ao Senado José Medeiros, junto com Wellington Fagundes, junto com o Bolsonaro, vão estar num palanque esse grupo. O Mauro vai estar em qual? Com o Jaime Campos? Com outros nomes? Aí as coisas vão desenhando para caminhos que vão se dividindo. Então o senhor acredita que cada vez mais... Porque agora, claro que está há um ano, mais de um ano da eleição, está cada vez mais sendo desenhado para que esses dois grupos que um dia foram aliados ali em 2022 não caminhem junto em 2026. Eu acho que está tudo desenhado para que esses dois grupos comecem a conversar o mais rápido possível. Não podem cometer o erro de todos serem inflexíveis e cada um para um caminho. E olha, grupo político não resolve eleição. Faz a menor diferença. A gente teve uma eleição para prefeito em 2024, onde tinha dois grupos políticos muito bem organizados. E o resultado não foi favorável para nenhum desses dois grupos. A esquerda, junto com o Fávaro, junto com todo aquele time que se alinhou muito bem na eleição do Lúdio, por exemplo, e muitas das vezes se percebeu que eles ignoraram a eleição do estado inteiro e focaram na eleição municipal com o Lúdio. E o grupo do governo abriu mão de candidatos que poderiam ser importantes, como a do Fábio Garcia, por exemplo, para focar num candidato que era o presidente da Assembleia Legislativa, onde o governo e a Assembleia precisavam de uma relação. E os resultados foram distintos. O candidato do governo, com toda a sua estrutura, não chegou ao segundo turno. Em Rondonópolis, a mesma coisa. Houve um alinhamento lá em Rondonópolis para a eleição de um dos candidatos lá, e o Zé do Pátio, que era o antigo prefeito, fez um outro grupo político também buscando. O Cláudio praticamente correu sozinho lá. E o Cláudio conseguiu o espaço. E aqui em Várzea Grande é a mesma coisa. Quem imaginava a Flávia Moretti ganhando do Calil com toda a máquina? Nessas eleições, que são as cidades mais importantes, né, com a maior densidade eleitoral do estado, você acha que o PL ganhou mais poder de barganha nessa eleição de 2026, por exemplo? Não é isso. Não? Eu acho que o sinal principal que tem que ser analisado não é o PL e poder de barganha, não é isso. Eu acho que o sinal que tem que ser observado nós estamos carregando uma mensagem que a população deseja que aconteça com o futuro do nosso estado. Nós estamos carregando uma ideia de gestão, uma ideia política, uma ideia de trabalho que a opinião pública do nosso estado, principalmente nos municípios mais populosos, estão mais vocacionados a ela. Por mais, olha aí, vou te dizer, por mais que a esquerda faça muito barulho na rede social, provavelmente alguém vai lá no Instagram do Media News e rufa o pau na gente, xinga a gente, briga e tudo mais, por mais que ela exista nessa bolha, onde alguns veículos de comunicação conseguem ter mais expressividade da opinião pública nas redes sociais, na prática isso não se consolida. Você vai perceber, por exemplo,
Só como que isso é ilusório. Por exemplo, o Media News ele tem lá um alcance na rede social numa média de 1.000 e poucas curtidas por publicação e uma média de 150 comentários por publicações. E o que você vai perceber é que existe uma retenção muito grande, ou seja, boa parte daqueles que comentam nas redes sociais do Media News são frequentes comentadores da rede social do Media News. Então, são uma média de 150, mas com um alcance provavelmente de 1.500, para 10% dá em comentário. Só que são 1.500 pessoas usando um veículo de comunicação para expressar a sua opinião. Cuiabá é 750 mil pessoas. Por mais que você pegue todos os servidores da Assembleia Legislativa, como poderia ter acontecido na eleição de 2024, e obrigue todos os servidores da Assembleia Legislativa em uma determinada rede social puxar saco de um determinado candidato ou opinar contrário a outro determinado candidato, nem todo mundo trabalha na Assembleia Legislativa. Não é a opinião da população aquilo que se está ali marcado na rede social de um veículo ou de alguma coisa. A opinião da população está vocacionada a ideais. Eu não fiz uma campanha com dinheiro. Eu não fiz uma campanha que foi lá e contratou todas as lideranças. Não foi assim. Eu fiz uma campanha eleitoral onde muitas das vezes eu mesmo estava editando meu vídeo. A gente tinha uma agência, tinha uma equipe, mas muitas vezes eu ia lá e colocava a mão na massa porque a opinião que eu queria que aquilo ali expressasse não tinha que ser conforme o meu perfil. Nessa análise que você está fazendo, então o Wellington entra com algum tipo de rejeição mais forte do que, por exemplo, o Pivetta? Não. Análise... Por ter já se aliado ali, né? Ele tem um suplente que já foi do PCdoB, ele é um político mais pragmático, né? Onde? Suplente do Wellington na eleição passada. Não, Mauro Carvalho? Não, Hoje sim, né? Depois do Bolsonaro entrar. Se você for observar assim, o Pivetta não era do PDT? Sim, ele é um brisolista. O Wellington sempre foi do PL, certo? Só que o PL no passado tinha um alinhamento mais próximo da esquerda. Não é que ele tinha um alinhamento mais próximo da esquerda. A esquerda era o que estava no poder. Uhum. E o PL era um partido mais a centro. Uhum. Hoje ele é um partido mais à direita, mas no passado ele era um partido mais a centro. E geralmente os partidos mais a centro são base de governo. Se eles são de direita ou de esquerda, o partido mais a centro ele é base de governo. E hoje ele é um partido de oposição, um partido de direita, mais consolidado dentro desses ideais. O que a gente percebe é que essas pessoas, elas muitas vezes no passado não sabiam o que era esquerda e direita. Às vezes alguém achava que a esquerda era o PT e a direita era o PSDB. E não sabia que o PSDB era um tipo de pensamento socialista ou pensamento social diferente e o PT era outro, era um centro-esquerda e uma esquerda. Mas não tinha um direita ali naquele caminho. E o PL, na sua fundação, ela era um pensamento de direita na ideologia do partido. Só não sabia como aplicar o pensamento de direita dentro da política local. Até que algumas pessoas, como a Enéas, começou a vir com um posicionamento mais conservador, o pessoal fala que é mais patriótico, mais identitário com a nação. Aí vem o Bolsonaro e vem outros nomes que vêm somando a isso. Então, hoje, já existe, através até mesmo das redes sociais, uma formação mais consolidada do que é a direita, do que é o pensamento conservador. Existe mais formação sobre isso via rede social e você consegue distinguir com mais facilidade qual é a opinião que você é a favor e qual é a opinião que você é contra. Tem gente que até gosta de mim, vota em mim e tudo mais, mas às vezes não gosta do meu posicionamento ideológico, não gosta do meu posicionamento político, mas gosta da minha gestão, gosta do jeito que eu faço, só que quando lembra que eu sou de direita, às vezes não gosta. Então, não é por causa da minha prática administrativa, mas sim por causa do meu pensamento ideológico. Do espectro político que o senhor está. Então, na eleição do ano que vem, eu tenho plena certeza que o posicionamento ideológico vai influenciar o processo eleitoral do ano que vem. Nós temos algumas preocupações que estão escancaradas. O Senado, por exemplo, vai ser uma das procuras mais importantes da representação no Senado, e isso vai mexer. O nosso estado é de direita, eu tenho certeza que vai eleger 2 senadores de direita. Não adianta, por exemplo, uma candidata ao Senado ou um candidato ao Senado, de repente, querer se aproximar demais agora, na véspera. É difícil que isso se consolide, entendeu? Pesquisa não ganha eleição.
né? Em algumas das pesquisas eu não ia nem para o segundo turno. Então, assim, a gente tem muito que aprender com as últimas eleições. E eu acredito que as eleições do ano que vem elas vão surpreender muito a classe política do estado de Mato Grosso. E para finalizar, sobre a sua mulher, ela foi cotada e parece que até convidada a ser vice do Piveta para tentar alinhar esse grupo muito bem com o União, PL, Republicanos, esse grupo do Paiaguás e reafirmar essa união aí de 2022. E aí depois também surgiu rumores de que ela pode ser candidata a deputada estadual e até federal. Sei que federal ela tem um probleminha ali com voos, então talvez seja para estadual. Como é que vocês estão tratando isso dentro da família? Tá, primeiro que eu respeito muito a opinião da Samantha. Muitas vezes a pessoa fala a esposa do Billy, né? Mas tá mais pro Billy esposo da Samantha, porque ela tem personalidade forte, ela tem decisão própria, não adianta eu pensar que eu vou conseguir direcionar o posicionamento dela, que não vou, não adianta. E tem gente que fala, ela que manda mesmo, eu reconheço, eu sou daquele tipo de homem que reconhece, é a Samantha que manda. Tem alguns que coloca que não, mas manda, né? Então, quase sempre. No caso da Samantha, ela vai tomar a decisão dela. Se ela quiser participar do processo político eleitoral, é uma decisão dela. Se ela quiser ser candidata a deputada estadual, é uma decisão dela e eu vou respeitar. E se ela optar por candidata a deputada federal, é uma decisão dela e eu vou respeitar. Nas conversas que eu tenho tido com ela sobre esse assunto, ela tem se posicionado como pré-candidata a deputada estadual. Ela tem se vocacionado mais a isso, por causa de algumas pautas que ela tem, e também para ficar mais próximo da gente. Não é só a questão do voo, nem nada disso. A gente, tem 2 filhos, eu sou o prefeito da capital. Se ela ficar em Brasília terça, quarta e quinta, imagina que dificuldade que a gente vai ter de ter o cuidado com as nossas crianças. Se ela for para Brasília com as crianças, ela vai ficar a semana toda em Brasília com as crianças e eu não vou poder sair de Cuiabá terça, quarta e quinta para ir visitá-la ou final de semana, não posso fazer isso. E ela também não tem essa disponibilidade de ficar viajando, indo e voltando com as crianças. Então, são coisas que também pesam. A pré-candidatura a deputada estadual vem com mais naturalidade dentro do projeto político dela. Se ela vai ser vice de um, vice do outro, isso a gente nem tem cogitado. Não passa nessas discussões da gente. Porque não é esse projeto que ela está traçando. Mas seria uma ótima forma de amarrar o PL ali, não? A esse grupo que hoje a primeira questão comanda o não Estado. é uma ótima forma de amarrar o PL. Você tem que perguntar se o PL quer ser amarrado. É outra questão. O PL não tem a menor intenção de ser amarrado a nada. O PL não está buscando um papel de coadjuvante. O PL está buscando o seu papel de protagonista. E ele vai ter... Eu já disse isso para o Piveta, eu já disse isso para o Mauro, eu já disse para todos os outros. O PL terá candidato ano que vem. Se não vai ser alguém que vai entrar no PL para ser candidato, o PL vai ter candidato ano que vem. Isso é certo. Não há hipótese onde o PL vai ser coadjuvante ou vice de algum outro projeto político. Apesar que eu não vejo nada mal de ser vice de um projeto político. Mas é o projeto do PL ser o candidato do ano que vem. Esses dias eu estava conversando com uma fonte político e ele falou assim, Cíntia, as eleições a governo, ao comando ali do Paiaguás, estão muito incipientes ainda. Talvez o novo governador ainda não tenha nem aparecido na cena política. O senhor acredita que isso pode acontecer? Não. Na cena política, desculpa, sendo levantado como candidato. Pode acontecer? Pode, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Agora, o que ocorre? E aí eu volto a dizer. Enquanto alguns partidos ainda eles têm a indefinição, quem vai ser o candidato, quem não vai ser o candidato, como que vai ser, como que não vai ser, o PL não tem essa indefinição. As pessoas não entendem quando eu falo isso. Em 2024, eu falava, eu sou o pré-candidato a prefeito. Sou o pré-candidato a prefeito. Mas o Abílio vai ser vice de não sei quem, não sei o que, vai ter... Cogitaram várias coisas na época, por causa que a gente tinha uma boa relação com o governo do estado e possivelmente a gente ia compor com o projeto do governo do estado. Mas eu falava, eu sou pré-candidato a prefeito. Em Várzea Grande, a Flávia era pré-candidato a prefeito. O Cláudio em Rondonópolis, pré-candidato a prefeito. Não houve nenhum recuo. Nenhum recuo. Em Primavera do Leste, Sérgio Manique era pré-candidato a prefeito. E com o Wellington Fagundes, então, também não haverá recuo? Não é com o Wellington Fagundes, é o PL. Não haverá recuo dentro do PL. PL é pré-candidato ao governo.
Hoje o pré-candidato a governo do PL é o Wellington Fagundes. E ele, do jeito que as coisas estão indo, ele só não será pré-candidato, só não será candidato a governo se caso ele não quiser. Só se ele mudar de opinião. Agora, se o Wellington não mudar de opinião e o Bolsonaro, que quer um candidato a governo do PL, nós teremos um candidato a governo.